Fala pessoal, todos os dias sempre tem um abençoado que pergunta: o que é o ajuste? Qual o valor do ajuste? Como é que funciona esse ajuste? Então resolvi fazer esse vídeo para esclarecer todas essas perguntas e ainda informar o setup do ajuste, tá ok? Então vamos lá. O ajuste nada mais é que um acerto de contas. É um mecanismo que a Bolsa utiliza para evitar qualquer tipo de inadimplência, garantindo que quem teve lucro vai receber o dinheiro e quem teve prejuízo vai pagar aquele dinheiro. Todo contrato futuro tem esse ajuste e muita gente se pergunta como é que é calculado o ajuste. A gente não precisa saber disso. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link onde tem todo o passo a passo para você ver como é que são calculados esse ajuste. Para cada ativo existe uma forma diferente e um horário diferente onde são apurados esses ajustes, tá ok? Então veja aqui embaixo se você tem alguma dúvida ou quer se aprofundar nesse assunto. Agora, como é que eu sei o valor do ajuste? Para isso, vamos dar uma olhada no site oficial da Bolsa, onde eles informam todo esse tipo de informação para todos os ativos de contrato futuro. Então, pessoal, aqui nós temos a página onde a gente encontra todos os ajustes de todos os ativos da BMF. Então, o que nós temos? Nós temos aqui o ativo, o vencimento, né, que é o contrato, o valor do preço de ajuste anterior e o preço de ajuste atual. Temos outras informações complementares, mas também temos aqui a data da atualização da página. Então, normalmente à noite, depois das 8 horas da noite, nós temos a atualização daquele dia. Tá ok? Então, por exemplo, se a gente quiser saber o ajuste do mini índice futuro, então vamos dar uma olhada aqui. Nós temos aqui o Ibovespa Mini, onde tem a relação dos contratos, o ajuste anterior e o ajuste atual. Por exemplo, se a gente tiver aqui no M18, se tivermos aqui no M18, então o ajuste anterior é o 72.838 e o ajuste atual é o 72.314. O mesmo vale, vamos dar uma olhada aqui, no dólar futuro. Então, nós temos aqui todos os valores de ajuste para ele. Tá ok? Então, se nós temos aqui o N18, então nós temos aqui o valor do ajuste anterior e o valor do ajuste atual que você vai utilizar no dia seguinte no setup do ajuste, como a gente vai ver em seguida. Tá ok, agora eu já sei o que é o ajuste e como é que eu vejo o valor do ajuste daquele dia. Mas e aí, como é que eu uso isso no meu operacional? Então vamos dar uma olhada no setup do ajuste. Na prática, o ajuste funciona como uma resistência ou como um suporte, dependendo do posicionamento do preço. Repare no dia 12 de junho. O que nós temos aqui? Primeiramente, essa linha em azul é o valor do ajuste. Então, a gente traça no gráfico uma linha com aqueles valores que nós já vimos no site oficial do Ibov. Ok? Então, nesse exemplo aqui, do dia 12, nós temos o seguinte. Repare que o preço ele bate aqui e volta. Ele bate também aqui e volta, e também no final do dia, se a gente for dar uma olhada mais para frente, ele bateu novamente nesse ponto aqui e voltou. Então, nesse caso, ele serviu como uma resistência, onde ele se afastou, bateu, voltou, se afastou, bateu, voltou. E no final do dia, ele também se afasta e quando chega perto dessa região do ajuste, essa região é defendida. O que significa isso? Que os players, né, como a gente falou aqui, existe todos os dias, existe aqueles que tiveram lucro recebem o dinheiro e aqueles que tiveram prejuízo têm que pagar. O grande player que está posicionado na venda, nesse exemplo aqui, ele não vai querer depositar margem para fazer o pagamento. Então, o que ele faz? Ele defende o preço dele. Então, veja que ele defendeu
novamente o preço dele aqui, aqui e no final do dia, tá ok? Então, essa é a forma que a gente tem de ver o ajuste como uma resistência. Vamos ver um novo exemplo como suporte. Agora temos um novo exemplo com o dólar no gráfico de 5 minutos, onde a gente tem o ajuste como um suporte. Repare nessa região aqui. O preço ele estava lá em cima e veio caindo ao longo do tempo e bateu aqui no ajuste. Os compradores eles defenderam as posições deles e fizeram com que o preço retornasse para cima, ou seja, eles não quiseram depositar margem no dia seguinte e não quiseram ter um prejuízo. Defenderam a posição e venceram os vendedores, fazendo com que o preço subisse novamente. Agora vamos falar um pouco do setup do ajuste no dólar. Então, o que a gente deve fazer? O que normalmente funciona, tá ok? Então, é sempre interessante a gente fazer um backtest para ver se a estratégia continua funcionando. Mas o que normalmente funciona? A gente coloca a nossa ordem de compra, neste caso, neste exemplo, aqui no ajuste. Na mesma linha do ajuste, a gente coloca a nossa ordem de compra, espera o preço bater ali e a gente coloca 4 pontos de stop. Normalmente, não pega o stop, tá ok? Então, a gente tem essa margem de segurança. Normalmente, é questão de probabilidade, tá ok? E aí, o que a gente pode fazer? No gain, são algumas variações que existem. Normalmente, novamente, o gain vem com 2 pontos, no mínimo 2 pontos de gain. Então, o que você pode fazer? Você pode colocar uma parcial aí com 2 pontos e deixar correr o resto. Então, aí você vai decidir como é que você vai querer fazer o seu setup. Mas o que normalmente acontece é 4 pontos de stop, não pega o stop. E 2 de gain, normalmente pega o nosso gain com 2 pontos. Você pode se perguntar, mas é uma relação que não é legal. Você tem 4 de stop, 2 de gain? Ok, mas nesse setup, normalmente, mais de 90% dos casos, a gente tem um gain. Por isso que a gente coloca dessa forma, tá ok? Então, esse é o setup para o dólar e o mesmo também funciona na venda. A gente fez aqui um exemplo para a compra, mas para a venda também funciona bastante. Novamente, deixa eu falar, é interessante sempre fazer um backtest e verificar se a estratégia continua valendo. Para o índice, o grau de assertividade não é tão grande quanto o dólar. Então, o que a gente faz? A gente coloca a nossa ordem de entrada na região, na mesma linha do ajuste. E aí a gente entra com 25% a 50% da mão. Por exemplo, se a sua mão máxima são 20 contratos, então você vai entrar com 5 a 10 contratos, fazendo uma parcial com 40 pontos e colocando o seu stop de 100 pontos. A partir do momento que você faz a sua parcial, você coloca o stop no ponto de entrada e vê se a operação vai desenvolver. Mais uma vez eu repito, como o mercado é muito dinâmico, é sempre interessante fazer um backtest para ver se aquela operação ainda está em vigor, ainda funciona, tá ok? Então é isso, pessoal. Esses dois setups podem ter várias variações e cabe ao trader fazer sempre um backtest, verificar se a estratégia continua funcionando para ter os gains que a gente sempre quer. É isso aí, pessoal. Acho que agora ficou mais claro e mais simples de saber o que é o ajuste, qual o valor e como utilizá-lo ao seu favor. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal, que é muito importante para nós, tá ok? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.